Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, sempre nós com boas conversas. Eu sou a Dayana Celano. E eu sou Isaac Filho e vamos para mais um Good Talks. A gente tem convidados muito queridos aqui conosco nesse dia, que é o Igor Zola, ministro de louvor, guitarrista, gestor, né? Pai, marido, filho, muitas funções aí na vida. Muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Um prazer inenarrável estar com meus pastores e amigos aqui. E também a Adriana Zola, sua esposa, que é administradora, né? Mãe, esposa de um marido, gente boa, né? E intercessora. Intercessora, né? Glória e é importante deixar um comentário aí, que a gente sempre vê um músico, né? E a gente nunca vê a esposa do músico. Por isso que a gente já teve alguns convidados que são músicos e que normalmente a gente nunca vê a esposa. Não é que a gente nunca vê, né? Não vou me entender mal. Mas é que a gente nunca fica tão não conhecido, aparece, né? Não aparece. Então é muito importante, né? As esposas estarem aqui. A intercessão fica nos bastidores, né? Exato. É verdade. Bom, mas a gente vai começar. Antes eu queria deixar uma pergunta para você aí que está acompanhando a gente. Para você comentar aqui embaixo qual experiência que você já teve com a música, né? Um louvor, alguma música dentro da sua casa, alguma experiência que te marcou, que virou a chave dentro da sua vida e trouxe uma experiência muito marcante. Compartilha aqui com a gente nos comentários. E aproveito para falar também, se você ainda não segue o nosso canal, por favor, se inscreva ali, né? Assine, como é que chama aquele negócio do sininho? Ativa o sininho aí, ativa o sininho. Curta e compartilhe, né? Com o máximo de pessoas que você puder para, né, fazer o nosso vídeo ter mais relevância aí no YouTube. E gostaria de fazer uma primeira pergunta para vocês começarem. Só deixar eu explicar, né? Que vocês vão entender o porquê dessa história, o porquê que a gente perguntou isso a respeito de músicas e o porquê que a gente quer tanto ouvir os testemunhos. Mas vamos deixar para depois, né? Vocês vão entender, né? Bom, eu queria que vocês comentassem um pouco pra gente, contando um pouco da história, né? De quando vocês se conheceram, começaram a trocar olhares, se interessando um pelo outro. Depois vocês abrem aí para o pessoal o desafio, né, da questão aí da idade, mais algumas questões. Então, a palavra está com vocês. Quer falar? Não, pode começar. Tá bom. Bom, nossa história é um pouco engraçada. Eu acho que a idade tem que ser falada antes. Não se escandalizem aí, tá? Mas eu pior acho que nem parece, né? Parece contrário. Graças a Deus pra Adri, pena pra mim, né? Mas a idade é relevante pra nossa história porque faz toda a diferença. Eu e a Adri, nós temos 11 anos de diferença. Eu tenho 26 anos agora, acabei de fazer na sexta-feira. Agora a gente tá nos únicos meses de intervalo onde ficamos com 10 anos de diferença. Porque eu tô com 26 e a Adri tem 36. E quando a gente começou a namorar, eu tinha 15 e ela tinha 26. Ixi, já tem um monte de gente escandalizada. Já. Eu lembro da cara do pastor, mano. Lembro da cara do Isaac quando eu contei que a gente tava namorando. Ele pensou assim 3 vezes antes de me responder. Eu não lembro disso. Mano, eu lembro. Pra mim foi marcante demais. Sério? Ai, velho. Mas assim, a gente se conheceu no comecinho de 2013, aqui na igreja. A Adri sempre andava com a melhor amiga dela e eu andava sempre com o meu irmão, grudados um com o outro. E o meu irmão e a melhor amiga dela começaram a namorar. E aí, eles começaram a ficar juntos e aí começamos a sair juntos. E a Adri tava sempre grudada na Carla e eu sempre grudado no André. E a gente ficava junto o tempo todo, só que, né, sem assunto, mano. 15 anos e 26. Só que eu percebi que eu comecei a ficar atrás ali na fila, né? Um adolescente com todo o seu ímpeto e hormônios acima de tudo. Eu falei, meu Deus, mano, eu preciso conquistar essa mulher aqui, velho. Olha. Vai ter que ser. E aí começou a busca incessante atrás dela. Então foi você que deu... Fui eu, de início fui eu. A primeira... Mas, mano, eu confesso que adolescente, né? Eu fui pela pura cara de pau de vou ficar com essa menina. Olha, e foi, sem vergonha. E aí eu insisti e consegui. Fiquei com ela. A gente ficou junto uma vez. E aí, no dia seguinte, eu fui falar com ela. Tá errado isso, hein, gente? Tá Vamos erradíssimo, tá? Claro. Exatamente. Nós não concordamos. Quem é o pastor desse menino? Vamos deixar bem Mas claro. vocês já vão entender o ponto.
A gente ficou... No dia seguinte, eu fui lá, né? Todo homenzinho. Fui dar um beijo nela. Ela, não. O que a gente fez foi errado. Não gostei. Não vou ficar por ficar. Se quiser, e se for da vontade de Deus, uma hora a gente namora. Olha, tá vendo? Aí eu já, não, top. Fechado, vamos namorar, então. Só que isso foi tipo... mano, 15 anos, né? Oh, meu Deus, cabeça. Isso foi em março. A gente vai começar a namorar em agosto. Aí eu fiquei esses 5 meses, assim, atrás dessa mulher de todo jeito e ela me ignorando, mano. Me ignorando. E eu na escola, né, com os meus amigos, eu falava, não, eu vou conquistar ela. Eu vou conquistar. E todos eles, mano, você tem 15 anos, mas eu tenho 26, pode ser louco, nada a ver e tal. E aí, ela precisou fazer uma cirurgia e ela ia ficar em casa, na casa dela, sozinha. Quem ia cuidar dela ia ser a Carla. Nada a ver, né? Com todo respeito a Carla, mas nada a ver cuidar de um pós de cirurgia sozinha. Ela morava só com o pai dela, então... Aí ela comentou com a minha mãe e a minha mãe falou, não, a minha filha já fez essa mesma cirurgia, vai pra minha casa que eu vou cuidar de você. Aí eu pensei, yes. Era a oportunidade que eu precisava. Adolescente. E aí, todo o tempo, ficou 20 e pouquinhos dias na minha casa. E, mano, durante esses dias eu acordava de madrugada pra dar os remédios pra ela. Eu pesquisei no YouTube como prender cabelo pra eu prender o cabelo dela. Eu não podia levantar os braços, né? Daí e eu aí... não conseguia prender o cabelo. Aí ele foi lá, pesquisou no YouTube e amarrava meu cabelo. Olha eu não conseguia. Todo torto, né? Tudo mais amarrava. E aí foi meu processo de conquista, começou aí. Aí ela foi embora da minha casa. E eu tenho comigo que ela já foi embora, já perdida de amor por mim. E aí? Aí depois que... Ele continuava a insistir e tal. E a gente continuava se vendo, porque a gente estava sempre com a Carla e com o André. E aí depois eu falei pra ele, então tudo bem, então vamos orar. Né? E aí a gente ficou 1 mês orando, acho, né? Aí a gente ficou 1 mês orando. E aí, um dia, depois desse 1 mês, a gente resolveu se encontrar e conversar. A gente foi até no McDonald's, né? E depois voltamos do Mac até a casa dele a pé, conversando e tal. Então, vamos conversar com seus pais. Porque como ele tinha 15 anos, tinha que conversar com os pais dele, né? Aí foi uma conversa que loucura! Ó, a conversa, pra vocês terem ideia. Eu lembro que a gente chegou em casa, como eu tinha 15 anos, não podia chegar tarde, né? Aí a gente chegou em casa, tipo, umas 8 horas. E a gente subiu no meu quarto, sentamos lá com os meus pais e vamos falar. Mano, isso era dia 10 de agosto. A gente começou a namorar no dia 11. Porque a conversa terminou depois da meia-noite. E aí a gente só foi orar pra começar a namorar depois da meia-noite, mano. Porque eles ficaram falando. E tipo assim, meus pais com toda a delicadeza de um meteoro caindo, né? Eles viraram pra ela assim, você sabe que ele não trabalha, né? Vocês vão querer sair, você sabe que você que vai pagar, né? Você sabe que você vai bancar ele e tal. Aí ela, sei. E eu, meu Deus, mano, fica quieto, pelo amor de Deus. Não estraga a minha conquista aqui. Mas deu certo, graças a Deus. Foi. Aí, início do namoro conturbado. Ela ficou o primeiro mês tentando terminar comigo todos os dias. Meu Deus. Porque ela não queria contar pro pai dela. Não, porque, não é né? que eu não queria contar pro meu pai. Porque, assim. tipo assim, eu sabia que ia ter, não só do meu pai, mas de todo mundo, um preconceito, né? E eu ficava me perguntando se eu tava preparada para aquilo ou não, sabe? Tipo, eu acho, tipo assim... eu vou aguentar ficar nessa situação? Será que é melhor eu parar por aqui e tal? Será que eu me precipitei? Então, fiquei... Esse primeiro mês aí, termino, não fico e tal. E mas a gente foi cabe o disclaimer que com 15 anos eu não tinha barba, né? Eu era um adolescente. Adolescente com cara de criança. Então, hoje já tá engana todo mundo, mas... Parece um... Mas era por isso, não era só pelo meu pai, era por todo mundo, né? Sim. Eu ficava já pensando o que iam falar e tal, então... Mas rolou situações engraçadas dessa tentativa de término, porque ela tava tão desesperada pra terminar que, mano, qualquer coisa mesmo ela queria. Então, teve uma vez que ela tava na minha casa, eu fiz cócegas nela. Aí ela, para. Aí eu insisti. Ela, já falei pra parar, quero terminar também. Saiu andando. Aí eu, tipo, mano, como assim, mano? Sério mesmo? Precisava de um motivo, só isso. Se eu sair dessa, qualquer né? coisa. E eu não deixava. Falava, mano, você não vai terminar. Acabou de começar, que isso? Como assim? Nada a ver. Só por causa de umas coceguinhas. Aí quando deu 1 mês, que era dia 11 de setembro, eu tinha acabado de fazer aniversário dia 8, ela me deu a aliança de presente de namoro. Daí foi quando eu continuava orando, mesmo depois que a gente começou a namorar, eu continuava orando e pedindo pra Deus alguma coisa, alguma
uma luz, né? Deus fala comigo se eu devo continuar, se eu devo terminar e tal. Agora, eu não me lembro exatamente o que eu pedi para Deus como resposta, mas eu entendi que Deus tinha falado que era para eu seguir. E aí, eu peguei e comprei a aliança para ele de aniversário. E aí, a gente foi no McDonald's comemorar o aniversário dele. E eu pedi uma caixinha do Mac. E aí, coloquei na bandeja dele. Aí, quando ele abriu, era a aliança. Tem vídeo disso, né? Tem foto. Que tem legal. Vídeo. Eu fiquei feliz e pedi meu lanche logo. Mas era aliança de... Namoro. De namoro, namoro. né? Olha só. Foi isso. Depois disso, aí a vida foi caminhando. Namoraram quanto tempo? A gente namorou... 2, né? 2 anos. 2 anos, a gente noivou, ficou 1 ano noivo e casamos. Foi isso, né? Foi isso. E a gente casou em 2016. 2016. Começamos a namorar em agosto de 2013 e casamos em novembro de 2016. 6 anos de casado? 7? Vai fazer 7 anos agora. E já tem uma filhinha, né? Já tem uma A filhinha, Zozô. Tá com 3 aninhos? 3 anos. Vem encaminhar o quarto logo, se Deus quiser. Foi, assim, o desafio de vocês, assim, qual o maior desafio do casamento? Com essa idade tão diferente, né? Tão espaçada, né? Como posso dizer, um do outro, né? Imagina diferença que de maturidade. tiveram vários desafios. E na questão não é só a diferença, é que a mulher, né, é mais velha, né? Tipo, normalmente se o homem e a mulher têm a mesma idade, a mulher já é mais madura. Sendo 10, 11 anos mais novo, aí, mano, eu tava muito menos maduro. Acho que o começo do casamento, assim, a nossa maior dificuldade era se entender mesmo, né? De se conectar mesmo. Sim. Porque o pensamento é muito diferente. E a nossa criação também completamente diferente, né? Além do Igor ser 11 anos mais novo que eu, ele foi criado por uma família estruturada, pai, mãe, tudo bonitinho. Totalmente diferente. E eu fui criada só pelo meu pai. E meu pai, gente, glória a Deus pela vida dele, mas ele não teve muita sabedoria em algumas áreas da nossa vida que... Pra gente, a gente teve que amadurecer mais rápido ainda, porque minha mãe tinha ido embora de casa. Então, aí eu tava, tipo assim, anos-luz na frente do Igor. Não era só 11 anos, era anos-luz. E aí, tipo, até a gente conseguir chegar num consenso, de chegar não na mesma idade, mas na mesma ideia, aí foram anos, né? Mas eu acho que a dificuldade, além de tudo isso, no nosso casamento, a maior dificuldade no começo foi financeira, né? Então, juntava toda a luta financeira que a gente tinha com esse problema de maturidade tão distante. Era muito difícil, principalmente pra mim, porque eu realmente fui o adolescente que... Eu cresci com uma infância muito boa, muito abastada, com meus pais com bastante dinheiro. No início da minha adolescência, meu pai perdeu tudo. E aí, eu lembro que eu ouvi... Mano, sem zoeira, eu ouvi o meu primeiro não, eu devia ter uns 12 anos. Olha isso. Então, tipo assim, meus pais sempre foram muito pobres, aí ganharam dinheiro, então vamos dar tudo pra ele, porque, né, tipo... Sim. Eu entendo. Hoje, a gente já conversou sobre isso com eles, mas eu entendo, mas... Pelo amor de Deus, né? Amém. Te amo, pai e mãe, tudo certo. Mas aconteceu isso. Então, no nosso casamento, a diferença de maturidade, eu acho que ela gritou muito e com a dificuldade financeira latente ainda foi mais difícil. Porque eu desde que eu comecei a tocar aqui na igreja, eu tô aqui na igreja desde 2013, né? Então, fiquei em 2013, eu tava aqui no primeiro culto da Central. Meu Deus. Tava aqui, e aí em 2012, né? 2012, a gente tava aqui, em 2014 a gente saiu, fomos ficar na igreja dos meus pais um tempo, e depois voltamos assim que o Nani chegou, inclusive. 2015. Então, depois disso, a gente tava aqui o tempo todo. E desde que eu comecei a servir, eu tinha comigo de que eu ia trabalhar com música. Era isso. Minha mãe, bem classicona, né? Minha mãe veio da roça, então tudo que ela queria era que eu fizesse uma faculdade, né, mano? E eu falei, não, vou fazer. E ela, faz, pelo amor de Deus, você precisa fazer, filha. Eu falei, mãe, com todo o respeito e amor, não vou, não acredito nisso. Eu vou colocar meu coração numa coisa que eu não acredito. Eu cheguei a pensar em fazer faculdade de música, mas era... Ou era tipo a ULM, né? Que fala? ULM? ULM. Universidade que era um teste que fazia com partitura e tal, que eu nunca soube ler, né? Autodidata, aprendi tudo sozinho. Ou era uma faculdade da Embi Morumbi, que era cara, mano. Que a gente não teria grana. Então eu falei, não, vai dar certo, vamos correr atrás aqui e tal. Tanto que meus primeiros equipamentos a Drick me ajudou a comprar. Porque eu fazia uns biquinhos, assim, no próprio trabalho dela. Fazia uns biquinhos quando aparecia vestibular e tal. E ganhava um dinheirinho, mas ela que foi me ajudando a comprar, a montar meu set, ter minha guitarra, não sei o quê, fazer as coisas. E aí, no início do casamento, eu comecei a trabalhar na empresa dela.
trabalhei 1 ano e 10 meses lá. Isso ajudou a gente a estruturar o início do casamento e tal. Mas um dia ela me demitiu. Gente. A empresa dela, a empresa que eu trabalho, né? Não, foi ela que me demitiu. Foi ela que... Só não acredito. E aí, quando isso aconteceu, foi a nossa maior dificuldade, eu acho. Porque eu sempre tive uma dificuldade... Hoje eu sou muito extrovertido, mas eu sempre tive dificuldade de conversar, né? De falar. Então eu entrei, mano, numa depressão, assim, em casa sozinho, que eu pedia pra Deus pra morrer todo dia, assim, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha trabalho, ainda não tinha conseguido entrar no meio musical de vez, e a gente tendo que pagar o nosso aluguel, mais a parcela do apartamento que a gente tinha comprado, não conseguia fazer nada. Enfim, Deus sempre foi suprindo, trabalhando na gente, mas eu acho que a resiliência toda foi até a gente entender que ela teria que descer um pouco a maturidade para um ponto que eu conseguisse chegar a encontrar ela, para a partir disso a gente conseguir seguir juntos, assim. Acho que foi isso. Meu Deus, quer comentar aí? Essa demissão Não, acho aí. que é isso. A demissão foi porque ele dava umas mancadinhas também, né? Dava. Acho que talvez pela Músico. idade e Não, tal, né? sem preconceito. Aí ele, assim, não era o que ele queria fazer, né? Ele fez, Sim. ele começou a trabalhar lá porque ele precisava trabalhar para ajudar, mas não era o que ele queria fazer, nunca foi. Então, ele trabalhava assim meio que, desmotivado, né? Vou porque tem que ir. E aí chegou um ponto que ele já estava esgotado no acho que foi limite quando dele. começou a trabalhar de domingo também, né? Tipo, e aí eu não conseguia mais servir aqui na igreja. Era o único lugar que eu tocava, servir, já não dava mais pra fazer. Então eu já tava muito mal, assim. Mas eu lembro que acontecia tudo isso, e mesmo mal, eu lembro que eu tinha certeza que eu tava com o propósito certo de achar que era nesse meio que eu ia trabalhar, porque Deus sempre supriu em coisas assim que não dá pra entender. A gente foi casar, a gente tinha dinheiro pra cerimônia, não tinha pra lua de mel. Aí a gente ganhou a lua de mel. Mas aí a gente não tinha dinheiro pra comprar sofá, máquina de lavar e TV. Aí a gente ganhou máquina de lavar, sofá e TV. Aí a gente não tinha... Teve uma época que a gente cogitou sair do apartamento que a gente tava, porque não dava pra pagar o aluguel e a parcela. A gente chegou a falar com os meus pais, a gente ia morar com eles. E aí a Adri falou no trabalho dela e Deus usou o patrão dela e ele pagou o nosso aluguel até o nosso apartamento sair. Meu Deus do céu. Então, tipo, Deus supriu, assim. Eu acho que por isso que hoje, pra gente, essa questão financeira já, mano, tipo, já passei disso. Porque eu já não... Qualquer coisa de errado que acontece, mano, Deus supriu tanta coisa que era impossível que... Vai fazer de novo. Vai fazer de novo, não tem como. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso. Como que você encarou desde o início essa ideia dele ser músico, trabalhar com música? Você já aceitou desde o começo ou não? Como que foi? Caramba, eu nunca tinha perguntado isso pra ela. Vai ser uma resposta interessante. Vamos ouvir. Assim, quando eu fiz uma listinha de como eu queria que fosse meu marido, e eu orava pra Deus desde quando eu aceitei Jesus. E eu pedia pra Deus, eu quero que seja assim e tal. Mas na minha listinha estava escrito, Deus, eu quero que ele toque e cante pro Senhor. Ele falou? Você falou? Eu escrevi isso na minha listinha. Então, tipo, já era meio que algo que eu queria, só que eu não imaginava que a vida de um músico é como é. Não precisava ser eu não só tinha isso, ideia, né? porque eu não conhecia nenhum músico de perto. Mas eu acho tão lindo tocar, tão lindo cantar, que eu queria. Eu não canto, não toco, então eu quero alguém que faça. Quero um... E aí, tipo, então eu pedi isso pra Deus, né? Mas aí, quando eu vi de perto a dificuldade que é ser músico, a dificuldade que é ter trabalho no meio da música e tudo mais. Mas isso namorando ou já casado? Quando que você começou a ver assim? Não, quando a gente namorava, ele falava, mas acho que pegou mesmo quando a gente casou, né? Porque daí que eu percebia mesmo. Porque ele tava na casa dele, eu tava na minha. Até aí, né, tava tudo ok. Mas depois, quando eu percebi, tipo assim, a dificuldade que era pra ele conseguir trabalhar com isso, pra me ajudar em casa, é que foi começando, que eu comecei a pensar, mas será que vale a pena ele ser músico? Será que vale a pena tentar? Eu sempre apoiei, tipo, sempre que ele queria, eu quero comprar uma guitarra, quero um pedal, quero isso, quero aquilo, eu sempre apoiava. Mas, às vezes, eu ficava pensando, me perguntando assim, será que é isso mesmo, Deus? Será que, né? Eu sei que ele tem esse sonho, mas será que ele vai ser só músico ou ele vai ser músico e alguma coisa junto, sabe? Tipo, eu ficava me perguntando alguma coisa assim. Eu não sabia como que era, mas aí com o tempo a gente vai entendendo, né? Conforme ele foi trabalhando mais com isso e se aprofundando mais e tal, aí você vai entendendo outras coisas que quando você começa a conhecer uma pessoa que é músico, você não sabe, né? Uhum. Então, acho que é mais essa questão, assim, de pensar se era ou não era da vontade de Deus, porque demorou até o Igor conseguir estar onde ele está hoje, sabe? Tipo, então, os meus pensamentos eram sempre assim, será que é Deus? Será que não é?
que você diz pra uma jovem que pôs na listinha a mesma coisa? Né? Pensa bem o que você põe na sua lista, viu? Pensa bem antes de escrever lá, porque Deus atende os nossos pedidos assim, mesmo. Pensar. E também quando a gente entra, né, para essas questões, a gente tem um desejo no nosso coração, a gente tem que saber que vem assim pacotes que você está disposta a lutar, a estar juntos. Em diversos desafios, porque às vezes a pessoa se ilude muito e de repente ela não está disposta a chegar até o fim com a pessoa, construir algo com a pessoa, acha que vai ser tudo muito fácil e na verdade no casamento nunca é tão fácil. É tão fácil, mas é porque né? também eu não pensava tipo assim, eu quero um músico que vai ser um músico profissional. Eu pensava alguém que sabe tocar e cantar, entendeu? Tipo, nunca eu podia pensava ser um empresário, né, que toca. No casamento. Eu pensava isso, eu via o pessoal na igreja tocando, cantando, e eu pensava que era alguém assim. E é uma das coisas que eu mais admiro no Igor, é quando ele tá lá ministrando louvor, tocando, cantando. É uma das coisas que eu mais admiro nele. Eu gosto muito de ver as pessoas tocando e cantando, acho lindo. Interessante. Mas então assim, eu acredito que a pessoa ela já tem que estar disposta. Isso para tudo, né? Não necessariamente você quer casar com um músico ou não, mas a pessoa tem que estar disposta a lutar e saber que o casamento, entrar num casamento, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios. E aí, né, nem vai ser tudo muito perfeito. Lógico que não, né? Sempre vão existir os desafios, mas a gente tem que estar firmes e dispostos a vencer, a lutar, né, na alegria, na doença, na pobreza. Né? E eu acho que até pensando, tipo, para uma jovem que sonha em casar com alguém que tem esse dom, eu acho que tem outro lado também, porque se você casar com uma pessoa e você tá passando por isso, eu lembro que eu tive muita dificuldade de entender o lado dela. Eu sou o homem, eu preciso prover a casa. E eu não tava conseguindo fazer nada. Então, claro que tem o lado artístico da coisa de ela não tá deixando eu correr atrás do meu sonho e tal. Mas eu também tinha o lado de o meu dever como marido é prover minha casa, de estar aqui, trazer provisão, de trazer segurança para ela. E eu não tava conseguindo fazer nenhuma das coisas, né? O meio da música, depois que você consegue entrar e ter trabalho, você não para nunca mais de trabalhar, graças a Deus. Mas até conseguir, eu demorei, 5 anos tentando até conseguir entrar e viver disso bem. Foi um tempo, né? E quando eu consegui, Deus mandou sair, né? Ainda. E uma das coisas que me chamou a atenção, Dri, que você falou que você sempre colocou o Senhor, né? Então, acredito que vai um testemunho aí para muitas pessoas que estão nos escutando, até quem não casou ainda, que a importância de você orar. A importância de você colocar nas suas orações com quem que você quer casar, como tem que ser. O Senhor, ele faz as coisas do jeitinho que a gente quer, né? O Senhor é um Deus de detalhes. Então, acho que o principal de tudo é colocar em oração, né? Colocar em oração, dizer para o Senhor, né, aquilo que você quer. E eu achei bem interessante que você falou isso, que você trouxe isso. E olha, hoje vocês têm quantos anos de casados? Esse ano faz 7 anos, em novembro. 7 anos, já tem uma filhinha. Então, assim, a gente vê que, por mais que tenha os desafios, o Senhor sempre fez parte, né, da vida, da casa de vocês. E quando fala de desafio, eu fico pensando, né? Quando a gente fala de casamento, é sempre aquilo. O casamento já é desafiador, sempre. Sim. Então, acho que o que talvez vocês ouviam muito era isso, né? Casamento já é difícil. Aí você vai casar com um cara 11 anos mais novo que você, que quer ser músico. Meu Deus. Parece loucura. É o kit pra dar errado. Tá pegando a prova com a mão, né? Você tá pensando mesmo o que você tá fazendo, mas glória a Deus a gente tá vendo aí os frutos, né? E graças a Deus. Feliz de ver que vocês estão bem, né? Superando, né? Tudo isso aí. Inclusive, né? Falando de superação, a Adri tem uma experiência, né? Um testemunho aí, né? De milagre, de cura, né? Gostaria que você compartilhasse aí com a gente. Tá bom. Tem um lenço por aqui? É verdade. Bom, no ano passado, em maio, eu tive um AVC. Eu estava em casa, sozinha, com a minha filha. O Igor tinha acabado de sair para trabalhar. E eu estava numa ligação, porque eu trabalho de casa, home office, terminei uma ligação. Quando eu desliguei, que eu fui ligar para a segunda pessoa, que era para passar um recado para a pessoa, a menina atendeu e eu... Blu!
Aí eu pensei, meu Deus, não consigo falar. Aí a menina, Dri? Aí eu, de novo. Aí eu... Meu Deus. E fiquei pensando, meu Deus, o que será isso? Eu não consigo falar. E desliguei, né? Pensei, não consigo falar, vou desligar. Aí desliguei, aí parei ali no banheiro um minutinho, fiquei tentando apagar a luz e pensando, 1000 coisas. Assim, eu não senti nada, eu só senti como se tivesse caído um peso assim na minha cabeça. E aí fiquei pensando ali, o que está acontecendo? Por que será que eu não consigo falar e tal, não sei o quê. Fiquei tentando apagar a luz ali, pensando, sabe? Aí pensei, deixa a luz acesa aí. E fui pra sala, sabe? Tipo, Você não conseguiu apagar a luz? É, porque o interruptor tava aqui, eu tava aqui tentando apagar, sabe? E pensando, o que eu tô fazendo? Por que tá acontecendo isso? Não consigo falar, tal. O cérebro resetou, aí, né? Meu Deus. Sentei ali na sala e fiquei pensando, meu Deus, isso só pode ser espiritual. Isso com a Zozô dentro de casa, A Zozô né? dentro de casa. E ela andando pra lá e pra cá. Mãe. A Zozô tem quantos anos, só pro pessoal entender? Hoje ela tem 3, mas ela tinha 2 quando eu tive o AVC. E aí, ela andando pra lá e pra cá, e mãe, não sei o quê, tal. E eu pensando, meu Deus, eu não consigo falar, como é que eu vou me comunicar com ela? E pensando, meu Deus, isso é espiritual. Eu vou tentar pôr um louvor. Tenho certeza que se eu conseguir orar, ou se eu ouvir um louvor e conseguir cantar, isso vai passar. Porque se é espiritual, um louvor vai fazer isso passar. Então, vamos lá. Aí peguei o controle e comecei no YouTube. Procurar. E coloquei Maranata. Aí colocou lá, Maranata, não consegui cantar e me irritei, tirei. Pensei, não consegui cantar, chega. Aí comecei a procurar no celular uma música que o Igor tinha me passado alguns dias antes, que é de uma pessoa que estava gravando lá no estúdio e tal, tudo. E eu tenho esse privilégio, né? Quando eles estão gravando lá ainda e tal, ele sempre me mostra as músicas. E eu tinha me apaixonado por essa música e falei para ele, eu prometo, eu não mostro para ninguém, mas deixa ela comigo. Aí eu ia trabalhar, tipo, uns 3 dias antes, né? Eu tava tendo que ir pessoalmente, tava acontecendo um monte de coisa no meu trabalho e tal. E aí eu indo pessoalmente e ouvindo no metrô a música e tal, tudo. E eu ia orando e ouvindo. Aí no 3º dia, quando eu tava em casa, que foi um dia que eu não fui, aí eu lembrei da música. Na hora que aconteceu tudo isso, eu lembrei da música. E aí falei, vou tentar essa então. Aí fui lá no celular, quando eu abri o celular, tinha uma mensagem da Thalita, a esposa do Anderson. Porque quando o Igor saiu de lá do estúdio, ele falou, o Marcelo ouviu, né, tudo que estava acontecendo e tal, e o Marcelo avisou as meninas, que a gente tem um grupo de esposas, né? Ah, tá. Nisso o Igor já estava voltando para Já estava voltando para casa. É porque não deu, acho que eu pulei essa parte. Não deu nem tempo de eu chegar. Tava no carro. Foi aqueles dias que parece que você não quer fazer a coisa e aí você faz, sabe? Tipo, eu acordei, a gente foi sentar pra tomar café, eu falei, acho que eu não vou pro estúdio hoje. Era um dia que tava tranquilo, assim. Mas aí falei com... tava falando com a Daniel e o Marcelo no WhatsApp. E, vem pra cá, sim. Vamos passar o dia criando, fazer alguma coisa. Aí eu falei, então eu vou. Foi tempo de eu chegar, eu coloquei a mochila no sofá, ela me ligou. E aí foi a ligação mais desesperadora da minha vida, assim. Porque ela me ligou e não conseguia falar. A música que eu liguei e ela ainda tava no primeiro choque. Então ela tava gritando, assim, chorando e gritando. E aí eu só atendi o telefone, tava eu, o Marcelo do meu lado, assim... Quando eu vi ela gritando daquele jeito, meu primeiro pensamento foi, mano, a Zoe caiu do prédio. Tipo, ela caiu da janela e morreu e ela tá desesperada. Tipo, foi meu primeiro pensamento. Então eu já gelei, sentei, assim. Meu Deus. Aí eu, o que aconteceu? E ela gritava e eu não entendia nada, mas não sabia, né? E aí eu fui por eliminação. Tipo, aconteceu alguma coisa com a Zoe? Ela, não. Tipo, não. Aconteceu alguma coisa com seu pai? Não. Aí eu, Aconteceu alguma coisa com você? Aí ela... Então me fala. Aí ela, tipo, falou, mano, parecia o Tasmania, né? Agora a gente agora ri, eu dou né? risada, mas... Tipo assim, então fala... Tipo assim... Mano, e eu desesperado, assim. Aí, só que... Não. Meu Deus. Mas aqui a gente assim. chora e ri ao mesmo tempo. Exato. Na hora que ela fez isso, eu sabia que ela tinha tido um AVC. Mas eu não sabia eu que ela tinha um entendi. AVC. Só que aí eu fiquei quieto. Eu orei com ela, repreendi na hora aquele espírito. E aí falei, tô indo pra casa. Desliguei o telefone. Tipo assim, fiquei 5 minutos no estúdio. Deixei a mochila lá, catei o carro e regacei pra casa. Só que o estúdio era em Alphaville. Do Alphaville pra minha casa, 11 da manhã, que foi o tempo que eu cheguei, é o maior trânsito da Terra. Marginal. Então era um caminho que eu demorava 30 minutos, 35. Eu demorei 1 hora pra chegar em casa quase. No trânsito assim, desesperado. E aí eu lembro que eu saí ultrapassando o carro, veio um carro de polícia no meio, assim, buzinou, eu só abaixei o carro, minha esposa, e saí, assim. E aí eles até abriram um caminho pra mim um tempo, eu saí na frente. E aí, quando eu cheguei em casa, aí entra essa parte, porque quando eu cheguei em casa, ela já tava meio que falando.
Porque daí eu coloquei a música, eu consegui ouvir. Primeiro eu peguei o celular e aí, como ele tinha avisado, né, o Marcelo e tal, a gente tem um grupo de esposas. E aí elas já estavam intercedendo enquanto ele estava vindo para casa. E eu recebi uma mensagem da Thalita, a esposa do Anderson. Ela falou várias coisas e no final, em nome de Jesus. Ela fez como se fosse uma oração, escreveu uma oração, escreveu em nome de Jesus. Quando eu li em nome de Jesus, daí eu comecei, em nome de Jesus. Aí saiu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uau. Daí a Zozô vinha falar comigo, então eu só falava em nome de Jesus. Pra ela perceber que eu tava falando, pelo menos, né? Aí ela começou a pular em casa. Aí eu, em nome de Jesus, e sorria pra ela ficar calma, né? Meu Deus. Daí foi que eu consegui, voltei lá, coloquei a música e tal. E aí, já no finalzinho da música, fala uma parte assim, quebrando as cadeias, refazendo os nossos laços. Quando falou quebrando as cadeias, eu comecei a falar. E aí comecei a cantar essa música. E eu só conseguia cantar essa música e falar em nome de Jesus, mais nada. E aí eu fiquei cantando aquela música sem parar. Eu acho que esse é o ponto mais doido. Ela ficou 1 hora, mais ou menos, 1h30, que ela não conseguia falar uma conversa. Mas ela conseguia cantar e falar em nome de Jesus. Só. Era só o que eu conseguia falar, mais nada. E só essa música que você conseguia cantar? Só essa música. Se eu tentasse outra, não dava. Era só essa música. Daí o Igor chegou em casa, eu já tava, né, meio que falando, porque eu tava cantando essa música sem parar. Aí minha sogra já chegou junto, porque o Igor já foi falando com ela. E eles estavam falando tudo sem ser na minha frente. Eu não sabia que eu tava tendo AVC. Pra mim, tudo isso era meramente espiritual. Não sentia mais nada? Nada, eu só não conseguia falar. Não senti nada, assim. Só senti na hora, tipo, um peso cair em cima de mim. Por isso que eu falava, é espiritual. Então, se eu cantar, vai passar. Eu pensava isso. E aí, beleza. Aí a minha sogra orou também, repreendeu, tal, ali. E aí ela foi ficar com a Zozô em casa e a gente foi pro hospital. E fomos pro hospital cantando a música, ouvindo a música até chegar no hospital. Quando chegou lá, que a enfermeira... Deixa eu contar a história engraçada no meio disso. Tá bom. Trazer a carga de humor. Tem uma parte dessa música que fala: se não fosse você, eu não estaria aqui. E aí... Mano, foi muito engraçado. Porque, tipo, eu já tava, né, mó clima, assim. Ela não sabia que era um AVC. Eu sabia. E aí eu desci, assim, dirigindo o carro. Aí a gente parou no farol. E aí chegou nessa parte, ela foi cantar: se não fosse você, eu não estaria aqui. Ela: se não fosse você. Porque ela não tava conseguindo falar 100% ainda. Aí na hora que ela falou desse jeito, eu lembro que eu virei pro lado e falei: ô, meu amor. E aí virei pensando assim: meu Deus, mano. O que tá acontecendo? Será que minha esposa vai voltar? Não, eu falei: meu Deus, casei com Tasmania mesmo agora, já era. Aí quando chegou lá na triagem do pronto-socorro, elas já fazendo todo o procedimento e tal, e quando ela me perguntou o que aconteceu, eu consegui contar tudo pra ela. Falei. Falando já. Tudo que tinha acontecido eu fui contando. Eu tava em casa, assim, tá. Então Deus já tava fazendo a obra a partir daquela música, do clamor, do em nome de Jesus. Que eu comecei a falar. E aí, depois no hospital, aí me colocaram na cadeira de roda. Quando chegou na emergência. Que mas protocolo de AVC, bem. tal, não sei o quê. Eu, AVC. Tava. Meu Deus. Quem tá tendo um AVC? Tipo, ela não ligou, mano. Até ali eu não sabia que eu tava tendo um AVC. Só na emergência, eles me levando já e AVC. De quem aí foi que me caiu a ficha, né? Que eu tava tendo um AVC e tal. Glória a Deus. Mas eu não sabia. E eu penso que até nisso Deus me preservou. Porque se eu soubesse, eu ia estar desesperada. Mas sozinha, eu nem imaginava que eu tava tendo um AVC. Então eu penso, até nisso Deus me guardou ali, né? Esse tempo todo, eu com a Zozô sozinha em casa. E se eu soubesse, eu ia estar desesperada. Meu Deus, o que eu faço com a minha filha e tal? E até nisso Deus me guardou. Até né, da forma de tratar, né, com a Zozô. Sim. Você, né, no meio da loucura, ainda fazendo com que ela se sentisse bem, se sentisse ainda segura de que você estava bem ali. Nem percebeu, né? Nem percebeu. Eu acho que ela não... E aí depois fiquei os 8 dias lá no hospital e tal. Então você foi internada. Fiquei internada. Fiquei esses 8 dias. E é lindo ver, né, o poder do louvor. Que tem do louvor, né? É lindo. Até quando Davi ele era chamado para ali tocar os seus instrumentos e imediatamente todos os espíritos que consumiam a vida de Saul, eles eram dissipados ali na hora e a gente vê isso acontecendo, né? Por isso que a gente até falou aqui para vocês comentarem, colocarem testemunhos, porque
muitas vezes a gente quer vai escutar uma música secular. E a gente nem sabe o que tá falando aquela música, né? Sim. Sendo que a gente tá perdendo um tempo tão precioso de estar escutando um louvor que vai edificar, que vai tirar seu estresse, que vai tirar toda a sua depressão, a sua tristeza, vai te trazer cura. E olha que lindo, né? A gente vê a partir de uma música, de um louvor que nem foi lançado ainda, né? Vamos orar, né? Para que né, de repente possa ser lançado. E que, imagina, e você ali recebendo essa cura. Sim. E esses dias que eu fiquei no hospital, eu cantava a mesma música. Todos os dias eu cantava essa música no hospital. Mas aí você conseguiu fazer a frase incompleta? Mas ainda eu trocava algumas coisas, né? Tipo, não fiquei perfeita ali imediatamente, mas no terceiro dia eles faziam trava-línguas comigo todos os dias pra saber como é que tava, entendeu? A médica chegava e falava alguma coisa e eu tinha que repetir. E ela só falava uma vez, ela não ficava repetindo pra eu poder, tipo, decorar, sabe? Ela falava, a primeira vez ela ainda falou e ainda me mandou fazer, né, com a mão direita na perna esquerda, um negócio assim, sabe, meio doido. E é engraçado, porque a Adri, normalmente, ela já é meio estabanada, né, mano? Então, tipo, mano, aí com um AVC, sem conseguir falar, tipo, meu Deus. Tipo, pensando, mano, se depender do trava-línguas, a gente passa o ano no hospital, só Deus. Não vai sair nunca. Mas esse é o normal dela. Porque do lado ela tentando explicar, não, isso é o normal. Meu Deus. Mas aí no terceiro dia eu consegui falar o trava-línguas perfeito. E daí eles entenderam que ali eu já não estava mais tendo nenhuma sequela, já estava conseguindo conversar normal e tudo mais, tudo direitinho. Desde o primeiro dia eu já conseguia conversar. Mas trocava algumas palavras assim por uma coisa nada a ver, mas ia, né? Aí fui indo. Depois eu tive a visita da Vânia também, né? Que foi lá, que também orou, profetizou sobre a minha vida, a minha cura. Sim, tive várias mensagens, inúmeras mensagens, ligações, tudo. Assim, a igreja também fez um papel muito importante ali, né? As orações dos irmãos e tudo mais. Mas essa música, assim, para sempre ela vai marcar minha vida, porque por isso que eu oro para que essa moça grave essa música, porque para sempre essa música vai marcar minha vida, porque foi. E quando você se deu conta, né, de tudo isso, do AVC, de que realmente era um AVC e que você correria um risco de vida, depois, assim, que você se deu conta, o que veio na sua cabeça? Eu só orava e pedia para Deus, Deus, permita que eu viva para criar minha filha. Era só o que eu pedia para Deus. Deus, eu só quero te pedir, me mantenha viva para que eu possa criar minha filha. Só isso. E aí eu ficava todos os dias ali, eu confiei em Deus, o Igor levou minha Bíblia. E fiquei confiando em Deus que mais cedo ou mais tarde eu ia sair. E aí, eles iam falando sempre, tipo, mais um dia, mais 2 dias, a gente tem que fazer mais um exame, mais outro exame. A gente só quer deixar você sair daqui com a certeza de que você vai sair bem daqui. Então, eles iam, tipo, cada dia que eles adiavam, meu Deus do céu, a Zozô mamava no peito ainda. Aquilo me doía quando eu ligava para ela e a primeira coisa que ela falava para mim, mãe, eu quero mamar. Nossa, aquilo me rasgava por dentro, assim. Eu falava, Deus do céu, que eu possa sair daqui o quanto antes, porque a minha filha tá sofrendo, né? E eu só pedi isso para Deus, Deus, permita que eu não morra, para que eu possa criar minha filha. Só e isso. Mudou algo em você da forma de ver as coisas? Sim, porque quando eu saí do hospital, o primeiro domingo que eu estava fora do hospital, a gente veio pro culto. E aí, chegando aqui, Deus usou a pastora Simone também para me dar mais alguns recadinhos, né, dele. E aí, Deus falou que preservou todos os meus sentidos, porque Ele queria me usar na área da comunicação. Uau. E aí eu pensei, nossa, Deus, mas eu sou tão tímida, né? Eu tenho tanta vergonha de falar e tal, de me expor, assim, né? Eu tô sempre, tipo, onde eu posso estar escondidinha, nos bastidores e tudo mais. Então, eu ficava pensando, como será que Deus vai querer me usar na área da comunicação e tal? E aí eu pensei, bom, eu vou confiar em Deus e Ele faz a vontade dEle. Daí, uma madrugada, Deus me despertou e começou a me dar um monte de ideia, de coisas assim, isso, eu via as coisas, sabe? Tipo, Ele falava e eu, nossa, meu Deus do céu, tanto que aquele dia o Igor levantou e eu estava acordada já, porque eu não conseguia voltar a dormir, de tanta coisa que Deus falou comigo aquela noite. E aí eu entendi, bom, se Ele tá falando é porque Ele vai fazer, não sou eu, né? Então, vamos embora. Mas aí, eu acho que eu mudei, assim, minha forma de enxergar a vida, de tipo assim, eu tenho que aproveitar tudo que eu posso, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe a hora que Deus vai falar, hoje é o seu dia de vir ficar comigo, né? E aí eu penso nisso, assim, então eu tento aproveitar todo o tempo que eu tenho
principalmente com a Zozô, né? Tipo assim, de ensinar tudo que eu posso para ela a respeito de Deus e tudo mais. Tento ministrar ela o máximo possível, porque eu penso isso, né? A gente não sabe. Um dia a gente tá aqui, no outro dia a gente não tá mais. E é tipo um estalar de dedos mesmo, porque eu nunca imaginei, eu não tinha problema de saúde nenhum. Todos os exames que eu fiz no hospital, eu não tinha nada, não tenho nada. Tanto que até hoje não tem explicação. Esses 8 dias, eles foram porque eles faziam um exame que... esse exame vai dar o diagnóstico. Aí não dava. E aí, porque assim, tem uma história, tem a parte espiritual por trás de tudo isso, que é bem mais longa, mas basicamente era o diabo querendo tirar a voz da Dri mesmo, de uma situação que estava acontecendo no trabalho dela. É algo completamente conectado espiritualmente. E foi isso, assim, foi feito algo para que ela não tivesse voz. Por isso que foi um AVC que pegou unicamente a voz dela. E mais nada, nenhuma outra sequela, nem nada. E esse que é o estranho, porque não costuma ser assim. Ou dá uma paralisia no corpo, perde algum movimento, alguma coisa. No caso dela foi só a voz. E eles fizeram os 8 dias, a gente teve alta. E aí a gente foi no médico, ele falou assim, eu vou te passar esses remédios que são os padrão, assim, pós-AVC. Preciso que você fique 1 ano tomando, porque eu quero descobrir, vai fazer mais exame, não sei o quê. E aí, o retorno é agora no fim desse mês, né? E aí vai ser o dia que a gente vai chegar lá e tem certeza que ele vai falar assim, tá liberado, não descobrimos nada. Porque o último exame a ser feito é semana que vem, né? Vai ser o último exame antes de retornar no médico e ele vê que, tipo assim, amigo, não tem explicação, foi Deus mesmo que... Porque eu fiquei sem nenhuma sequela, zero. Teve assim, que a médica te falou no dia que você foi sair também, né? Não foi no dia que eu fui sair, era uma médica que ela vinha, tipo, um dia sim, um dia não, porque eles têm uma equipe lá, né, no hospital. E aí não vem todos os dias o mesmo médico. O médico que tá comigo até hoje é o responsável, mas vinha cada dia assim, né? E aí tinha uma médica que ela veio umas 2, 3 vezes enquanto eu tava lá. E aí no último dia que ela veio, ela falou pra mim, olha... Eu vou te falar uma coisa muito séria. Você tá saindo daqui do hospital, porque ela falou, amanhã você vai receber alta, sua alta já tá pronta, não sei o quê. Então, você tá saindo aqui do hospital sem nenhuma sequela neurológica, é motivo para você agradecer a Deus pro resto da sua vida. Ela falou pra mim. Olha isso. Porque a maioria das pessoas com alguma sequela sai. E eu não saí com nenhuma, zero. Nenhuma. Normalmente a taxa de pessoas com menos de 40 anos que conseguem sobreviver a um AVC já é difícil. É mesmo? Sobreviver sem sequelas... É tipo mais difícil ainda. Porque tem uma... Eu não sei cientificamente qual que é a explicação disso, mas quanto mais novo, menos o seu coração aguenta a carga que tem quando dá um AVC. Então é muito comum que a pessoa que é mais nova tenha um AVC e morre. Porque o coração não aguenta e vai. A gente conhece, né, vários senhores que, já passei por 8 AVCs. Fala, mano, como assim, velho? E tem história, né, de atletas que tem AVC e morrem, né? Sim. Meu Deus. E eu percebo, assim, o quanto você tem sentido, né? Tem tido esse senso de urgência de fazer o que precisar fazer. Eu me lembro você aqui, né? E Deus te bombardeando com várias ideias. E isso tudo depois, né? Do testemunho que a gente acabou de ouvir. E eu me lembro, assim, que a gente tá até para lançar, né? Um projeto de criança, de histórias infantis. E ela chegou para mim, toda cheia de ideia. Pro Isaac, também passou algumas coisas pro Isaac. Né? Tem várias coisas. E esse projeto, né, com histórias infantis que o Senhor deu para você, né? Eu me lembro que um dia, acho que ia dar alguma coisa errada e a gente não ia conseguir, né, participar da reunião. Não sei o que tinha acontecido. E aí eu me lembro que a Dri pegou e falou de um jeito meio estranho, tipo assim, super brava já, porque não ia. E a Adri não era assim, né? Ela era tipo, tudo bem, né? E tal. Mas ela queria que acontecesse. Então a gente percebe esse senso de urgência. E eu acredito que é algo que o Senhor, ele está promovendo, né, também na terra. É um tempo, né, que o Senhor quer essa grande colheita, quer nos usar para que a gente possa ir e alcançar pessoas. E o Senhor tem te dado tantas coisas, né? Sim. Trazido tantas coisas e logo mais vocês vão ver esses projetos aí, né? Amém. Com certeza. Com certeza. Vão todos acontecer. Amém. Glória a Deus, né? E que bom. O bom é que, quer dizer assim, o melhor é que a gente fique atento a Deus para não precisar passar, né? Por às vezes experiências assim. Mas graças a Deus, né? Foi tudo bem. Imagino que o Igor... Esses 8 dias pra você... Foram os mais difíceis da minha vida, eu acho. Eu sou um cara que
quando acontece esse tipo de coisa, a minha tendência é sempre se fechar, né? Então, nesses 8 dias eu não respondi ninguém. Todo mundo preocupado com a Adri, mandava uma mensagem pra mim. Eu só respondia você e o Ananiel e o Marcelo, que era o nosso grupo ali. E mais ninguém. Então, alguns dias... Tanto que teve alguns dias que eu pedi pra minha mãe pra dormir com a Zozô, porque eu queria dormir sozinho em casa, porque minha cabeça tava, tipo, muito desarrumada. E ela assim, mano, eu preciso... Você chegou a pensar mesmo que... Porque assim, quando eu tava indo antes do hospital, quando ela tava no hospital, assim, na segunda metade, os últimos 4 dias, foi mais tranquilo, porque eu já entendi, ela já tava falando, mas nos primeiros dias, principalmente porque, por saber da idade, tipo, a gravidade, que é um AVC, o jeito que ela tava, a forma que ela tentava falar e não conseguia, tipo assim, pra mim era claramente uma seta espiritual, mas tipo assim, uma coisa que Deus permitiu pra ensinar alguma coisa. E a minha agonia era entender o que Deus queria ensinar e por que ela tinha que estar passando por isso, né? São as nossas perguntas. Você ficou com medo dela morrer? Eu fiquei, tipo, no primeiro ou segundo dia, assim, eu fiquei com medo dela morrer, porque no hospital também teve uma médica abençoada. Eu oro pra que o Senhor encontre a vida dela com amor e justiça. Brincadeira. Mas, mano, ela foi muito sem sabedoria, tadinha. Ela era jovem, bem jovem, assim. Mas, mano, eu lembro até a forma que ela falou. Eu perguntei pra ela, a Adri já tava voltando a falar. Aí eu, mas... E aí ela, a gente tá tentando entender, porque, é grave, né, e tal. A forma que foi, tem que ver se não tem um coágulo muito grande e tal. Aí eu, mas se tiver, ela, isso. Se tiver, é papo de cortar a cabeça, né? Aí tem que ver, papo de abrir a cabeça. Tem que ver qual que vai ser a sequela que vai ficar, porque vai ter. Nossa. Mano, aí eu ouvi assim, meu Deus, mano. Então, quando ela falou, é papo de abrir a cabeça, meu Deus. Não, a Adri quase que voltou a não falar. Do lado, mano. Ela falando. Aí, foi alguns dias assim que eu pedi. Eu falava, mãe, fica com a Zozô aí, deixa eu ficar aqui em casa sozinha. Mas ao mesmo tempo a Zozô, né, tava super carente, tadinha. Então, foram bons dias com ela também pra ensinar sobre o amor de Deus, sobre paciência. E aí a gente ligava, falava, mamãe vai voltar e tal. Foram dias difíceis, mas tudo que a gente viveu depois disso, eu acho que valeu a pena ter passado por essa experiência. As lutas, né, as tribulações, Deus ensina muito, né, exato. A gente com isso. Então, o melhor é a gente perguntar, né, pra Deus, qual que é a lição mesmo que eu vou aprender, né, e glória a Deus que depois que a gente entende que Deus não dá nenhuma luta maior que você consiga vencer. É só entender qual que é o ensinamento que vem depois. Já sabe que vai vencer, mano. Sim. Enfrente as dificuldades como disciplina, né? Exato. Então tem alguma lição aí. Sim. Que bom. Glória a Deus, viu? Um testemunho muito edificante. Tenho certeza que muita gente vai ser muito edificado com isso. Tô vendo aí que você tá com um livro. A gente costuma sempre pedir, né, pros convidados nos trazerem indicações, né? Uma indicação, né, de livro. Queria que você falasse um pouco pra nós aí, mostrar pro pessoal o que você trouxe. Acho que antes de falar do livro, o pessoal aqui na nossa igreja, esse ano a gente tá passando por uma experiência que, pra mim, é o melhor ano que eu já vivi aqui. De todos esses anos que eu já passei, porque é um ano que a gente tá focando muito em matar o eu, né? E no ano passado a gente leu esse livro com o time de louvor, que é o livro De Volta à Essência, do Jeremy Riddle. E é um livro que fala, tá aqui, né? Retornando ao fundamento da adoração e de uma vida de devoção radical. E a gente leu esse livro, ele quebrou muita coisa na minha cabeça, principalmente porque eu tava transicionando de volta para uma época de trabalhar de novo com música. Eu sou gestor da Brave, que é uma gravadora, um selo, uma cultura. E por um tempo eu fiquei sem trabalhar com música, mas com meu coração queimando para estar fazendo isso ainda. Eu entendi que Deus me tirou desse meio porque eu não estava entendendo qual era o meu propósito de fato. Estava quase lá, indo e voltando. Então Deus me tirou disso. E quando ele me tirou, saiu completamente do meu coração. E eu trouxe meu coração só a casa, né? Só aqui, a igreja, para servir. E eu demorava para entender algumas coisas. Esse livro quebrou bastante a minha cabeça em relação a isso. Mas esse ano ele fez mais sentido ainda com a gente vivendo isso na igreja, de matar o eu. A gente passou pelo discipulado e tal. E quando eu abri esse livro hoje para dar uma folhada de volta, que era o livro que eu decidi trazer, eu até achei aqui o capítulo 4, que é Tornando-se íntegro de coração. E um dos capítulos fala a história da minha morte. Uau. É muito bom. É muito, muito, muito bom. É um livro que eu indico. Ele é um livro focado
pro ministro de louvor. Mas você que não é, tem muita coisa para aprender aqui, principalmente sobre colocar o propósito de Deus acima de tudo e entender que o seu ego, por mais que você não queira, ele tá ali todo dia falando no seu ouvido e você precisa saber diferenciar a voz do seu ego e a voz do Espírito. Eu acho que é a maior dificuldade que a gente passa, não só como ministros, mas como cristãos, né? Porque a voz da nossa cabeça, ela tá aqui o tempo todo. E a gente, no nosso discipulado, eu falei com o Isaac que o crente, ele tem uma mania de escutar e falar, Deus, será que é você? Só que a voz da sua cabeça você já conhece, mano. Você sabe quando é Deus e fica com essa gracinha de, será que é você, Deus? Porque a gente fugindo, né, do que Deus quer, fugindo da morte do eu. Então, esse é o livro que eu indico se você quer continuar seguindo seu propósito e matando a sua carne todo dia. E como você falou, né, mais voltado pro louvor. Mais voltado pro louvor. É pra vida de qualquer Com certeza. cristão, né? Se você é cristão e tem um ministério, se você é cristão e não tem um ministério, você deveria ter, corra atrás. Você tem, só não sabe. Você tem, só não sabe, exatamente. Você deve ler esse livro. Eu acredito assim, que hoje, né, a gente vive um tempo de muitos músicos, né, de muitas pessoas, muitos louvores lindos, maravilhosos, mas também a gente vê muita gente caindo nesse processo. A gente também vê tantos escândalos acontecendo e isso até me preocupa um pouco, né, porque eu acredito que o nosso maior foco é em quando a gente começa, né? Eu acho que ali a gente tem que focar o máximo da nossa atenção. Mas por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu escolhi fazer isso? Esse propósito está no Senhor? O que o Senhor quer que eu faça, né, em torno disso? Porque as pessoas, elas vão muito para o glamour daquilo que a música, o holofote, porque acaba, né? Infelizmente, as pessoas vão muito... tem uma cultura, principalmente o Brasil, né? Ele é muito assim, tem aquela cultura de adorar muito as pessoas e colocam tantas... ficam naquela idolatria, né? E eu acredito que, assim... as pessoas acabam já focadas, elas já começam focadas nessa questão de fazer sucesso, do que aquilo vai me trazer, qual é o meu retorno, e tudo fica dentro de si, mas nada tem a ver conosco, né? A partir do momento que a gente procura fazer algo na casa do Senhor, testemunhar o nome dele através da música, tudo muda, né? A gente, na verdade, a gente vai cumprir o nosso ID, né? Então, nosso maior foco, o nosso principal foco e o nosso propósito é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso tem a ver com pessoas, tem a ver com o propósito de Deus e não tem a ver... em hipótese alguma, nada com a gente, não tem a ver com a gente, né? Então é muito... a gente leu isso e realmente, né? A gente estava junto. E realmente, assim, é algo de conversar, de debater, de se alinhar, porque tem muitas coisas que mexem dentro da gente, né? Por que eu estou, né, nisso? Se for pra fama, é melhor que não seja... no evangelho, e eu acho que assim. Pro músico é diferente, assim, a visão. Hoje eu tô transicionando, né, o meu ministério para ministro 100%. Eu negligenciei a minha voz por muitos e muitos e muitos anos. Ficava mais na guitarra, né? Meu sonho sempre foi ser guitarrista e eu gosto de tocar guitarra até hoje. Se eu sentar... O momento que eu canto em casa é quando eu tô tirando os louvores para ministrar aqui, ou quando eu tô no momento com Deus, aí eu canto. Mas normalmente eu pego o violão, pego a guitarra e gosto de tocar. Eu gosto de tocar. Então, eu sempre quis ser guitarrista, quero ser guitarrista, mas Deus foi me puxando pra área, pra esse ministério também. E eu demorei, mas entendi. Cantando, né? Mas hoje eu toco na estrada com a Júlia Vitória. E nesses momentos, eu vejo na prática a importância do cara ter a morte do eu. E realmente viver uma vida com Deus em todo o tempo. Porque muitas vezes o músico... Hoje eu até tenho mais, porque eu canto, né? Então eu até tenho voz. Mas o músico, ele não tem voz na estrada. No músico, a voz dele é o exemplo que ele dá.
Então, se a vida dele não for uma vida com Deus em todo o tempo, ele não vai poder fazer uma coisa errada e falar, não, mas a minha vida com Deus dentro de casa... Não, mano, você tem que demonstrar a sua vida com Deus, com seu testemunho, com as suas atitudes. Se você não demonstrar que você tem uma vida com Deus, que você é um servo, que você morreu pro seu eu e tá cumprindo o seu propósito ali, as pessoas percebem, fica um clima. Porque normalmente, e infelizmente, a grande maioria dos eventos, o público ele tá lá adorando, não a Deus, o artista. Então, é um paradigma já difícil de ser quebrado. E se o músico ele não tem uma vida com Deus de fato, você percebe nisso, nas atitudes. Então, enquanto esses caras não voltarem à essência de verdade, eles não vão entender e vão ficar rodando assim. E é o que gera muitos músicos frustrados, é o que gera os artistas que caem. E é o que gera essa realidade, esse submundo cristão que a gente vive hoje, infelizmente. Você mesmo tinha comentado, você teve um período que você tava assim... com essa busca, igual a Dai falou. Queria estar na guitarra, mas pela fama, pelo glamour, você acha que sim? Eu acho que não era pela fama nem pelo glamour, porque eu sempre fui um cara que... Eu gostava de, tipo, meu Instagram, eu sempre gostei de gerar conteúdo e tal, mas eu nunca tive essa coisa de, não, eu quero ser famoso, eu quero que o meu nome seja famoso. Eu só queria viver um negócio legal, assim, mas eu não agia com a seriedade que precisa ter. Quando você é um cristão e quando você tem uma vida com Deus e precisa demonstrar isso, né? Então, mas eu acho que ia caminhar para esse lado se eu tivesse continuado. Então, Deus me tirou porque eu acho que talvez eu me perderia. Porque eu tava no foco errado, né? Ainda que eu não tivesse nesse foco, naquele tempo de eu tô aqui para me vangloriar, eu poderia não estar naquele tempo. Se eu tivesse continuado e batendo a tecla nisso, talvez eu teria me perdido. Então, o Senhor me tirou. Foi nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar na Brave. E aí eu lembro que eu só falava pra Deus assim, se for pra eu ter um trabalho que não seja 100% tocando, eu quero que seja um trabalho onde eu trabalhe com música, eu quero que eu tenha liberdade pra servir minha igreja, e eu quero que eu tenha liberdade pra estar na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha. Se não for assim, eu não quero. E eu tinha fé que Deus ia me dar. E aí, quando chegou a oportunidade, eu recebi um trabalho onde eu trabalho com os meus amigos pessoais, com o meu padrinho de casamento, que são ministros aqui comigo. Eu tenho liberdade para servir minha igreja sempre que preciso. E agora que eu toco com a Júlia, porque passou um tempo, o Senhor me chamou de volta, agora com o foco certo, que é... Eu acho que foi o nosso ponto-chave do discipulado, né? Entender que hoje, na estrada, o meu foco é ser um ministro que vai levar o evangelho. Eu busco ser o ministro hoje, que é o cara que você vai perguntar da Bíblia e vai saber. Eu busco ser o ministro que vai viver uma vida de exemplo, de comunhão com o Senhor. E eu ando com os meninos que são mais novos que eu. E é isso que eu tenho ensinado pra eles. Isso daqui é super passageiro, mas enquanto a gente tá aqui, você não tem que aproveitar pra si, mano. Você tem que buscar todo mundo de fora pra dentro. Porque a gente tem a oportunidade de estar aqui dentro da igreja e viver a parte de dentro. Eu não abro mão de nada por isso. No domingo agora teve uma agenda, eu até não consegui vir à igreja por causa disso, mas a Adri trabalhou, tive uma agenda e eu não consegui. Aí eu mandei os meninos e fiquei em casa. Aí eu assisti o culto de manhã e à noite eu assisti os meninos tocando lá. E aí eu percebi mesmo que o meu coração não tá nisso. Porque o mesmo coração que eu tava, se eu tivesse lá tocando, eu tava em casa com eles, assim, que o Senhor use eles, que seja bênção. E eu acho que esse é o ponto todo, né? E é por isso que o Senhor me trouxe de volta a esse meio. Que ele me ensinou que enquanto eu estiver buscando algo pra mim e não pra ele, a minha busca vai ser rasa, o meu resultado vai ser raso e eu vou ficar sempre correndo atrás de um resultado físico. E vai ter frustração. Exato. Eu sempre vou me frustrar com alguma coisa e você sempre se frustra, porque a estrada é complicada. Esse glamour é só pro público, né? Tipo, pra quem vive de verdade, não é toda essa coisa maravilhosa. Ou talvez tenha um momento de glamour, tem o glamour enquanto você toca, né? É. Só que tipo Aí uma agenda que... acabou. Exato. Demora 48 horas pra voltar pra casa e você ministrou 50 minutos, né? Tem as outras 23 horas. Avião, 47 horas e 10 minutos, elas são mais puxadas. Aproveitando, né, que a gente tá nesse assunto, a gente tem um quadro aqui que é um filtro. Porque tá muito na moda essa questão de falar de algum assunto, tudo sem filtro. E a gente queria trazer algo semelhante aqui. Mas a gente viu que pra nossa vida e até pra ser algo que vai edificar mais quem tá ouvindo a gente, pra não falar sem filtro, mas falar passando por um filtro. E esse filtro é o amor, né? Então,
tava aqui até pensando, né, o que falar, mas eu acho interessante até, talvez, o público que tá ouvindo a gente, e, né, talvez até pelo seu perfil, né, o pessoal que vai ouvir, talvez tem muita gente ouvindo que é um jovem que está começando a carreira e tem esses sonhos, né? Eu quero tocar, eu quero ter sucesso tocando ou cantando, ou solo, ou com banda. E é uma coisa que parece que às vezes é inevitável esse desejo brotar no coração, né? Então, eu queria que você falasse, né, a respeito desse jovem que está começando, né, talvez, né, dentro da igreja, que é o nosso ambiente aqui. O que você pode falar para esse jovem, esse sonho, esse desejo que ele tem? Tenta, assim, dar uma geral, né, no que ele vai desejar, que caminhos ele pode ou não percorrer, como alinhar o coração ou não primeiro. Bom, começar tirando Dizem ser o mais difícil, mas pra mim é o mais fácil. Começar tirando isso da frente. Um músico cristão tocar no secular. Que acaba envolvendo também. Acaba Depois envolvendo. a Adri vai dar o olhar dela do cônjuge de um músico. Exato. Normalmente, se o cara tá... Eu vou me colocar de volta no Igor de 17 anos, com sonho. Você tem o sonho de você tocar, viver aquilo que você gosta, né? Viver o seu sonho. Tem que ganhar dinheiro com isso. E normalmente o lugar que mais paga não é o cristão. Com os artistas grandes, sim. Mas quando o cara começa assim, pô, a coisa mais fácil é você arrumar um bar pra você tocar, ou arrumar um sertanejo pra você fazer. E eu acredito que não tem como você servir a dois senhores. Se você tá lá... Hoje em dia, infelizmente, não tem uma música secular aqui no Brasil, muito difícil, que não fale sobre traição, bebida, sexo fora do casamento, ou cada vez mais explícito. Cada vez mais explícito. Eu não acredito que o cara consegue, com o coração aberto, dar o melhor dele trabalhando lá, tocando, e chegar aqui na igreja e tomar a ceia em paz. Não tem como fazer isso. Se você concorda, o filtro do amor, né? Segurar o ouvido. Se você não concorda, eu peço que o Senhor te encontre e te ensine a verdade sobre isso. Porque... Mas até isso, você falando, uma vez eu lembro que eu estava muito triste, me deu uma tristeza num culto de manhã, numa ceia. E eu sabia que uma pessoa, ela tinha estado a noite toda tocando numa... Como que eu posso dizer? Sertanejo? Não. Num lugar feio. Numa boate. Nome bonito. E no primeiro momento aquilo tá ok, mas assim, graças a Deus, assim, faz muitos anos, né? Eu acredito que tá aí para os líderes de louvor. Muitas vezes a gente quer que a pessoa não falte naquela escala, ou a gente sabe de algo, mas não tem problema. Tem problema, né? Servir a dois senhores. E naquele momento eu sabia, e veio uma tristeza na hora do corpo, a hora que a gente estava ali ceando todos. E naquele momento eu vi o Espírito Santo falando, né? Que ele falou bem assim: não tem como a mesma boca proclamar o meu nome e a mesma boca também levar muitas pessoas a se prostituir. Então é muito sério isso, né? Exato. Eu acho que a gente precisa ter uma seriedade, né? Se tratando do reino de Deus. E eu acho que a música, a arte de maneira geral, ela não tem como vir com um argumento clássico do cara que quer fazer o que quer e de todo jeito. Não, mas e o médico? Você só vai passar no médico cristão? Só vai construir sua casa com um engenheiro e um arquiteto cristão? É diferente, porque a música, ela tem o poder de levar suas emoções para onde ela quiser. Eu lembro... Traz uma influência na vida, né? Diretamente. Pô, eu, adolescente, eu amava ouvir rock. E tinha uma banda de rock que eu amava ouvir, que era uma banda emo. E eu lembro que eu falava até pra Adri, assim, nossa, uma vontade, sabe aquela tristezinha boa? Vou escutar a música que eu vou ficar triste na hora. Eu já escutei essa modinha me falando isso. Mas é porque, tipo, a música emo, né? Tipo, ela tem esse poder. Você tá aqui, tá tudo bem. Você escuta e fala, nossa, como sertanejo. O cara é casado. O cara é casado,
com 3 filhos, casamento perfeito. Ele escuta a sofrência, tô sofrendo de amor. Porque a música tem esse poder. Não tem como você tá lá cantando uma música sobre traição e achar que tá tudo certo. Não tá tudo certo, não tem como. Então, tira esse ponto da frente. Tá colaborando, né, com algo tá colaborando ruim, com o ministério do inimigo. Esse que é o problema. Tirou isso da frente, que pra mim é o óbvio. Eu acho que tem o outro lado, que é o lado mais difícil de entender pro jovem cristão, que existem coisas dentro do mundo cristão que Deus não quer que você faça. E aí isso tem a ver com o seu ministério. E eu acho que esse lugar, ele é um lugar que você só vai conseguir entender com um relacionamento com Deus e às vezes batendo a cabeça na parede. Porque a nossa tendência é, não, se é pra Deus, pode. E aí a tendência é sempre ir puxando, né? 1 ano atrás, mais ou menos, eu tenho uma história legal disso. Que já fazia 1 ano que eu não tocava com ninguém. E aí eu tava, mano, numa sede de tocar, assim, tipo, uma saudade de... Porque eu ministrava, né? Só aqui na igreja, eu falei, eu queria sair pra tocar de novo com os meus amigos, sei lá, eu sinto falta disso e tal. E Deus já tinha me falado, e amém. Eu tava só ministrando aqui na igreja, tocando aqui, e amém. Mas eu tava com vontade de sair, matar a saudade de fazer isso. E aí, eu lembro que eu externei isso, assim, falei sozinho, assim, no quarto, meu Deus, que saudade de tocar e tal, mas beleza. Passou uma semana, um cara me mandou mensagem, um cara cristão, chama Henrique Machado. Ele... Pô, o cara é super crente, mano. Crente de verdade, ele é pastor, sabe? Tem a igreja dele, a vida com Deus. E ele falou assim, mano, eu vou ter 2 agendas no final de semana, você não quer fazer comigo? Eu, mano, caramba, Deus mandou, era o que eu precisava, matar a saudade. E aí eu falei pra ele, eu lembro que eu expliquei, eu falei assim, mano, você é crente de verdade? Porque eu tô passando por um momento que eu não tô fazendo nada aleatório. Meu problema não é nem o dinheiro, mano. Eu vou de graça, mas você é crente mesmo? Eu vou. Aí ele, não, mano, eu sou crente. Aí foi, mostrou a igreja, o ministério todo. Beleza, vamos. Aí era num sábado, ia ter uma agenda de manhã e uma agenda à noite. De manhã ia ser num retiro de jovens e à noite ia ser na Poema. E aí eu falei, beleza. A gente se encontra e vai junto. Eu falei, eu tô com meu carro aqui, eu vou de carro. Porque, tipo, aí tem esse lado, né? Tipo, você já passou toda a loucura da estrada, eu já não tenho mais paciência pra ir pegar a van e ficar esperando a van, e fazendo isso aqui. Então, sempre que eu posso ir de carro, eu vou, que aí eu volto rapidinho pra casa e tá tudo certo. Eu falei, não, mano, eu vou de carro e encontro vocês lá. Beleza. Saí pra ir pra agenda de manhã. Era tipo, esses retiros, assim, aqui no interior de São Paulo, 50 minutos de casa. Sítio. Mano, eu rodei 3 horas dentro do mato. E eu não achei o lugar. E eu não consegui tocar. Meu Deus, como assim? E aí meu celular perdia o sinal e eu voltava. Aí eu entrava em outro lugar e batia numas árvores, parecia que o Tarzan ia me receber. Eu dava ré, voltava, ia pra outro lugar. Não, eu rodei 3 horas. Porque assim, o pessoal devia estar desesperado. Não, desesperado, não conseguia falar comigo. Aí a hora que eu voltei pra estrada, era pra estar 9 da manhã no lugar, já era 11h30. A hora que eu achei a estrada de volta, aí eu liguei pra você e falei, gente... Me perdoem, mano. Não consegui. Os caras, mano, tudo bem, a gente só tava preocupado se tinha batido o carro, não sei o quê. Mas tudo bem, a gente se vê à noite. Eu, tá bom, a gente se vê à noite. Que a arma tinha... Não entendi, né? Deus deu primeiro. Porque assim, o meio da semana depois que eu aceitei, eu fiquei tipo assim, nossa, Deus, obrigado. Só que, mano, que a paz seja a medida, né? A Bíblia diz. E não tava 100% em paz, não. Mas eu tava com saudade de fazer. Então, eu falei, pô, o cara é crente, sabe? Tem propósito. Por que Deus não ia querer, né? Exato. Tipo assim, mano, por que Deus ia falar não? Por que Deus ia falar não? Eu sei que o Senhor falou, mas, poxa, eu só tô com saudade uma vez. Tá bom, tudo certo. Aconteceu isso no sábado de manhã. Cheguei em casa, dormi um pouquinho, acordei pra ir à tarde. Tava indo. E aí tava indo lá pra Taubaté, onde é a Poema. E você vê, uma outra igreja de pessoas que a gente sabe, são uma igreja, mano, íntegra, tudo certo. Tava indo lá pra ministrar. No meio do caminho, a 120 por hora, o para-barro do meu carro estourou. Para-lama, né? Para-lama. Ele prendeu no pneu e travou o carro a 120 por hora. E aí o carro virou com tudo 120 pra... Você já tava acima da velocidade, Não, né? Tava, mano. Não tava, então 120, E aí... Ele quis me induzir ao erro. Não tava.
Só que aí, quando travou o pneu, jogou o carro com tudo pra parede. Meu Deus, Eu joguei o carro com tudo pro outro lado. Se tivesse um carro aqui, eu teria morrido. Não tinha, glória a Deus. Virei o carro com tudo. Já capotar o carro. Fui derrapando uns 200 metros, assim, até conseguir parar. Parou. Aí eu lembro que eu saí do carro, assim, já tipo, mano, não acredito, mano. Olhei. Que teimosia. Tudo amassado. Entrou dentro do pneu e rodou, tipo, em falso, sabe? Então, tipo, tava tudo amassado. Eu tirei, tive que quebrar no meio da estrada, assim. Já tava chegando lá. Aí, mano... Aí eu entendi na hora. Tipo assim, é um lugar íntegro. Um lugar onde tem propósito. Onde tá a presença do Senhor. Mas não era pra eu estar ali. Eu entreguei tudo que eu tinha pra entregar diante de Deus naquele culto que eu toquei. Mas... você conseguiu ir. Porque eu tava tão perto que eu só quebrei o paralama e segui até a igreja. Mas eu lembro até que tava... Balaão mesmo, assim. Né? A mula teve que falar e ainda assim... Mano, exato. Aí eu lembro até que encontrei os meninos do Morado e tal, trocar ideia. Não via um tempão os caras trocando ideia, mas eu tava trocando ideia com a cara assim, tipo... Tá cansado, mano? Mano... depois eu conto. É uma longa história. Aí a gente ministrou, toquei. Foi bom. Você chegou a ministrar, então. Cheguei a ministrar, tocamos e tal, mas foi aquela ministração, sabe que você... Enquanto você toca, assim, sabendo, tipo, meu Deus, mano, que burro. Deus falou. Deus falou. E aí eu voltei pra casa, assim, a Adri com a carinha de eu avisei, mas não falou eu avisei. Tava... Mulher sábia. Mulher sábia. E aí eu lembro que eu fiquei uns 3 dias, assim, refletindo nisso. Tipo assim, não tinha nada de errado com o lugar. O cara era crente, ele tinha propósito, o lugar era muito bom. Era uma agenda com pessoas crentes, todo mundo crente, serve a igreja. Por que eu não devia estar lá? E aí Deus foi muito claro. Porque o que eu tenho pra você não é isso. Enquanto você quiser pegar com a tua mão o que eu tenho pra você, vai ser o que você quer pra você, não o que eu tenho. Aí eu, amém. Aí tinha a agenda com os meninos na próxima semana, de novo. Aí eu mandei mensagem no grupo, falei, gente, seguinte, segura o áudio aí. Aí mandei o áudio, expliquei tudo isso. Falei, eu já tava passando por isso tem 1 ano, já não tocava com ninguém, tava com saudade, resolvi tocar com vocês. Mas tá muito claro que não é o que o Senhor tem pra mim, mano. Então, desculpa, mas eu não vou. E aí os caras, mano, glória a Deus, mano, ainda bem. Senão a gente ia bater a van com você lá dentro também. Jonas, tipo, né? Ainda bem que você foi, mano. Senão ia ter que jogar. Exatamente, ia ter que abrir pra fora. E aí eles falaram, não, mano, glória a Deus, amém. Fique em casa aí, faz o que o Senhor tá mandando e beleza, entenderam. Que bom que assim. entenderam, né? Mas eu acho que esse é o mais difícil. Então, você é jovem, você tem o sonho, você quer tocar, você precisa entender pra não chegar a entender na dor, como eu, que quase morri pra entender. Podia ser um acidente feio. Pô, podia. Se tivesse um carrinho ali do lado, acabou, era morte. Tava 120 por hora, não tinha o que fazer. Meu Deus. E aí, se você quer tudo isso, você precisa entender que vai ter lugares que é lindo. E é lindo mesmo, não é que vai parecer lindo. Não, é lindo, é bom. O Senhor tá lá, tem uma coisa acontecendo, tem um mover acontecendo, mas é um mover que você não faz parte. E Deus não quer que você faça parte. Quando chegar a hora que o Senhor quiser algo pra você... Da motivação do coração Depende da pessoa, motivação né? do coração. Então, passou 1 ano de novo. E aí eu, de novo, me encontrei no começo desse ano com saudade disso. Só que uma saudade diferente. Porque isso saiu do meu coração por completo. O glamour, essa coisa, essa saudade de tocar por tocar, saiu do meu coração. Eu acho que realmente foi uma flipada de responsabilidade que o Senhor me deu, de tipo assim, eu preciso me levantar como alguém na minha geração que faça a diferença para que o propósito seja cumprido, para que a palavra seja pregada. E se eu não fizer isso, pode ser que o Senhor levante outra pessoa no meu lugar, então preciso entender. E aí, mas eu falava, então tipo, eu toquei com a Gabriela Gomes e com a Júlia Vitória, né, que são amigas e são pessoas que eu falava para Deus, assim, eu só vou tocar com essa pessoa se eu tiver certeza no Senhor. Continuo passando por todos os filtros que eu já tinha, que era, é crente, tem propósito, vai viajar pra quê, não sei o quê. Ok, o Senhor quer que eu vá? E aí eu preciso ouvir do Senhor, porque a minha voz já não basta, né? Da última vez deu ruim. E sem temer, né? Porque tem gente que fala, Senhor, é da tua vontade, mas não responde não, com medo, né? Já fala com medo da resposta. Não responda. E aí acabou que a Júlia Vitória, ela, tipo, eu já conheço ela há muitos anos, né? Então... Quando ela falou assim, eu tô querendo vir pro Brasil mais vezes e tal, e gostaria de ter um time que eu confio perto.
Eu lembro que a gente conversou, ela passa em todos esses filtros, é uma menina muito de Deus, que entende realmente o chamado Querida dela. Mesma. E aí, eu falei pra ela, meu único ponto aqui é que se for mais que 4 agendas por mês, eu não vou. Porque eu tenho a minha vida na igreja, eu sou marido e pai, e eu tenho um lugar que eu trabalho, que é o que eu acredito que é o meu propósito hoje. Então, aí ela, glória a Deus, eu não queria fazer mais que 4 no Brasil mesmo. Olha. E eu falei, porque ela tem esse mesmo pensamento. Porque, outra coisa, se você não é casado, você mora com seus pais, eu acho que até tudo bem você viajar, sei lá, rolê, né? pegar o ministério aí que você vai viajar. Porque tem gente que viaja 10 vezes, né? Só não pode esquecer a igreja local, né? Exato. E também Se ser você- acompanhado. Se você tem a sua igreja local, se você serve, se você tem o seu líder e você faz isso, ok, tá tudo certo. A gente tem os meninos mais novos aqui, o Gabriel, eu falei pra ele, mano, enquanto você não casou, aproveita. Tem os seus filtros, ele já segue os filtros bonitinhos de não tocar com qualquer pessoa. Eu falei, aproveita. Porque depois que você casar, você não vai poder pegar 10 agendas por mês e largar sua família em casa. Sem chance. Porque pelo dinheiro, você fala, nossa, interessante 10 agendas por mês, mas pra quê? E aí acaba ficando uma situação bem complicada. Eu faço esse. Aí acaba não sendo mais por missão, por propósito Exato. em Deus. Acaba sendo um trabalho. Não, eu preciso assumir Exato. esse número de agendas nesse mês para eu cumprir com as minhas obrigações em Exato. casa, o salário, para que aumente o Financeiro, salário. Então é isso que acaba conflitando um pouco, né? Eu acho que realmente você tem que estar firmado no propósito de fato, porque aí Deus ele leva as outras coisas a encontrarem isso. Então, eu falava pra Deus, Senhor, eu não quero tocar mais que 4 vezes, mas como que vai fazer com a parte financeira? Eu sei que o Senhor cuida de tudo, mas eu preciso entender. E ao mesmo tempo, foi realmente Deus que trabalhou, porque o meu caso é muito diferente. A Dri, por ela ser 11 anos mais velha, ela tem um emprego. O emprego dela é um bom emprego, estruturado. Então, eu tenho a oportunidade de servir a minha igreja 100% do tempo. Eu tenho a oportunidade de estar num trabalho com liberdade e de conseguir tocar só 4 vezes. Porque talvez se você falar assim, eu não vou, se for pra eu tocar, eu não vou conseguir tocar só, eu vou ter que viajar o mês inteiro. Então, talvez não seja isso que Deus tem pra você. Aí talvez você vai ter que entender o que Deus tem. Cada um tem que buscar, né? Exato. O que Deus tem pra você. Porque eu consegui chegar num cenário hoje onde eu consigo fazer isso sem falhar com as minhas obrigações como marido e pai e tendo ela do meu lado me apoiando. Porque eu falava, já teve um mês na época que eu tocava bastante assim, que eu lembro que na época foi o mês que eu mais fiz dinheiro, assim. Nossa, toquei um monte de agenda, Marcha pra Jesus, não sei o quê. Isso em 2019. Chegou no fim do mês, eu, nossa, mano, estourei, velho. E a gente tava precisando de dinheiro. Só que ela tinha ficado chateada durante o mês porque ela queria ter tempo comigo pra gente sair e eu tava tocando. Esse que é o problema, né? Porque o dinheiro. Aí às vezes, adiantou de quê? No fim foca das pra contas, isso. e, tipo, E isso não é só pra música. Exato. Né? Isso aí pra qualquer emprego, né? Às vezes a pessoa começa a trabalhar. E o que a esposa e a filha, o filho quer é a presença, né? Não os presentes, né? Cara, e já vamos aproveitar aqui e combinar que você vai agendar pra Júlia Vitória vir aqui no nosso podcast, hein, Júlia? Você vai estar com a gente aqui, né? E você, Dri, quer agregar alguma questão aí nessa... Eu acho que em tudo tem que pôr Deus na frente. Em primeiro lugar, você tem que colocar Deus na frente, orar. Primeiro, você tem que saber o que Deus quer pra você. Não é só porque você toca ou só porque você canta que é isso que Deus tem pra você. Porque às vezes Deus quer te usar fazendo isso em outra coisa. E não necessariamente você sendo o líder do louvor ou tocando ali no altar. Mas às vezes Deus quer usar esse dom que Ele te deu para uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Então, primeiro, buscar Deus e saber o que é que Ele quer para você. Aí depois, as outras coisas vão ficar fáceis. O meu dom na música, eu acho que pra gestão, que é o meu trabalho hoje, ele foi completamente divisor de águas. E porque eu consigo até falar isso, né? O seu trabalho hoje o meu trabalho é gestão, mas relacionado à música. Exato, né? eu sou gestor de projetos, então eu cuido de um pré-gravação, do pós-gravação, a parte de lançamento, campanha de músicas. E pelo fato de eu ter conhecimento, eu consigo agregar em todas as etapas. Pois é. Então, a gente tem um projeto que vai lançar, eu acho que quando esse podcast sair já vai ter saído a música da Lud, inclusive, porque lança semana que vem. Sim. E foi um projeto que eu tinha acabado de começar a trabalhar lá com eles, e eu pude
construí na parte toda de gestão dela, de campanha da música até hoje, mas eu também construí em arranjos com a Daniel, dando ideias de timbre. Eu gravei guitarra da música. Então, o que eu falava do meu sonho? Eu quero um emprego onde eu consiga contribuir também musicalmente. Glória e a Deus foi cuidadoso até nisso, porque eu entrei na empresa só para cuidar de gestão e fui caminhando e entrando. Hoje, o que eu faço na empresa, eu aprovo vídeos, eu aprovo design, então eu tô ligado em todas as partes musicais, de tudo. O senhor cuida nisso. Então, realmente, quando você corre atrás do propósito que o senhor tem pra você nisso, ele é diferente de qualquer outra pessoa. O seu propósito é único. Do que viver a vontade de Deus pra sua Hoje, vida. Hoje não tem nada que eu acrescentaria nem tiraria no que eu vivo, porque eu sei que é o que Deus quer. Pronto. E eu quero deixar uma bomba aqui. Oxê. Deixar não, jogar. Quer saber? Meu Deus. Deixa eu sair, depois você fala. Deixa eu anunciar. Tandarara. Tô brincando, eu não tô grávida nem nada. É a primeira coisa. Exato. Não, gente, não. É porque a gente tá falando muito dessa questão, né, também de músico e do meio cristão pro meio secular. E às vezes, assim, é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Essa questão também de ver... e, de repente, algumas narrativas acabam afastando o olhar do cristão para fora da igreja. E já é um podcast que a gente já está querendo fazer, uma conversa que a gente já está querendo fazer há algum tempo, a respeito, né, do cristão no meio secular. E eu queria, assim, até rapidamente, para a gente finalizar, né, que a gente já está passando... jogar essa bomba. O papo tá muito bom. E jogar essa bomba, assim, de repente, pra gente pensar. Existe esse lugar do cristão no meio secular? Esse lugar do músico no meio secular? Deixem seus comentários. Deixem seus comentários. A gente vai entrar nesse assunto. E eu acredito, assim, que sim, que existem. Sim. Mas com responsabilidade, a gente pode falar um pouco mais, né? Em outra conversa. Uma boa conversa aí, realmente. Como são meus pastores e eu tenho intimidade aqui, são amigos, eu vou falar. 5 minutinhos. 2 minutos. 2 minutos, tá bom. Eu tanto acho que existe, como inclusive é um dos meus objetivos como servo. Mas na hora certa. Eu sinto que hoje eu ainda não tô pronto pra sair do meio cristão e aguentar toda a carga que vai vir lá. Então... eu sinto que o Senhor também tem me direcionado a isso, porque tem aparecido oportunidades de eu estar com essa galera de fora. Inclusive, semana passada, teve o festival aqui do The Town lá, e um dos artistas grandes lá usou a minha guitarra, porque o guitarrista dele é da mesma marca e tal. Patrocínio, então, né? patrocínio. Então, eu sei que o Senhor está direcionando. E eu teria a oportunidade de estar lá, mas no fim das contas eu entendi que não era para eu estar, porque eu ainda não tô pronto. Não é pra eu estar nesse lugar ainda. Mas eu vou me preparar porque eu quero compor músicas, sim, que vão falar do amor de Deus de uma outra forma pra eu trazer essa galera. Mas quando eu chegar nesse lugar, fora da nossa casa, eu quero mostrar pra todo mundo que eu tenho uma casa de onde eu saí e que eu tô lá só pra deixar a porta da minha casa aberta pra todo mundo entrar comigo. Não que eu saia disso. Eu acho que existe, sim, lugar do cristão no meio secular, desde que ele entenda o propósito dele, que ele tenha certeza de que ele está pronto. Como servo, como ministro, como conhecedor da palavra e como alguém que tem certeza do seu propósito. Desde que não se amolde, né? Exato. Entendendo ao o que padrão ele do vai mundo. fazer lá, Entendendo o né? que ele vai fazer lá. Realmente propósito, ser luz, né? Exato. É isso mesmo. Então, há uma conversa muito boa para ser jogada. Vamos fazer um próximo aí com esse assunto. E lembrando, né, que em tudo isso, para você colocar Deus em primeiro lugar nessa busca e tudo mais, no final vai ter alguém que tem que morrer. Exato. Você. Exatamente. Porque se você não negar o ego, Exatamente. você vai brigar com Deus, você vai, né, querer... Nada vai dar certo. Nada vai dar certo, exatamente. Então, já vai negando seu ego aí, né? Vai entendendo que se você quer buscar... É o que Jesus falou, né? Pai, a minha vontade é essa. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sim. Aí o pai vai falar sim ou não. Ou vai ficar quieto, você já Exato, entendeu. exatamente. Se ficar quieto, sabe que não, né? Não seja como Balaão. Balaão ainda ouviu não, né? Foi pior. Mas é isso aí, né, gente? Papo É bom isso. demais.
Já deu, acho que mais de uma hora aí conversando. Gente, maravilhoso. A gente chorou, a gente riu, a gente... Muito bom. Foi edificado, confrontado. E que Deus continue abençoando a vida de vocês mais e mais, como casal, servos do Senhor, ministros, né? Pai e mãe. E, né, na igreja local, onde Deus levar. Foi muito bom, espero que você tenha gostado, né, de ter ouvido, tenha sido edificado com essa boa conversa, Good Talks. Não se esqueça, se você ainda não curtiu, curte aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, manda esse link para o máximo de pessoas que você puder. Lembrei do ative o sininho. E compartilhe mesmo, porque é uma conversa que, né, de gente, né, normal, que a gente está aqui. Mas cada um tem uma história e muitos bons assuntos para conversar. Obrigadão, Igor. Obrigado, pastor. É nóis. Obrigada, pastor. Obrigado. E é isso, gente. Até o próximo Good Talks. Valeu.